Quando você se torna um investidor de dividendos, você começa a perceber que algumas datas são importantíssimas para a sua carteira. E quando você identifica os valores, isso te ajuda a tomar a melhor decisão. Identificamos que na Bolsa de Valores existem 3 tipos de empresa. Empresa número 1, nos fornece o calendário de dividendos. Já sabemos a data com, data de pagamento. Segundo tipo de empresa, são extremamente previsíveis. A gente consegue mapear os meses com maior previsibilidade. E o terceiro tipo, que a gente acaba não gostando muito, é aquele tipo de empresa que não nos dá nenhuma previsibilidade. Em um ano o dividendo acontece em fevereiro, no outro em setembro, outubro. E nesse vídeo vamos falar sobre o dividendo inteligente, ou conhecido por alguns como o dividendo preditivo. É a mesma estratégia, só possui um nome diferente. Estratégia que nos ajuda e muito a tomar a melhor decisão. Mapeamos o histórico dos últimos 5 anos e identificamos 5 empresas extremamente previsíveis que há muitos anos anunciam seus dividendos com a data com durante o mês de março. Na verdade, a primeira empresa é aquele tipo de empresa número 1. Sabe por quê? O dividendo já está confirmado, já sabemos a data com, data do pagamento, e isso é ótimo. E essa empresa, é óbvio, é o Banco do Brasil. Banco do Brasil, além de estar pagando bons dividendos, nos dá muita previsibilidade. E além disso, o ativo está super descontado, seja por múltiplos de valuation ou até mesmo preço teto. Preço sobre lucro de 5,3. Benchmark de mercado, 15. Segundo Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador preço sobre lucro seja abaixo de 15. Aqui no Brasil, gostamos ali de ativos abaixo de 10, 12, já é um bom parâmetro. E o que o preço sobre lucro nos diz? Que caso a empresa repita os seus lucros passados no futuro e ela venha distribuir 100% do seu lucro em cerca de 5,3 anos, a gente teria 100% do nosso dinheiro investido nesse ativo retornado através dos seus lucros. Já o preço sobre valor patrimonial nos mostra se estamos pagando caro ou barato pelo patrimônio do ativo. E quando olhamos preço sobre valor patrimonial, benchmark de mercado 1,5 vezes, e o Banco do Brasil não só está abaixo desse ideal, como está abaixo do seu valor patrimonial. Hoje estaríamos levando todo o patrimônio do Banco do Brasil por 84% do que ele vale no papel, um dividend yield de 9,76%. E por que o dividendo já está confirmado? Existe esse calendário de dividendos que nos dá essa confirmação, e sabemos que no dia 19/2, ele irá anunciar o seu dividendo com a data com durante o mês de março. Estamos focados nas empresas que possuem a data com historicamente durante o mês de março e não poderíamos deixar de falar sobre Banco do Brasil, pois esse dividendo já é uma realidade. Data de pagamento, o dia que o cash, o money, irá cair na sua conta da corretora, 20/3/2025. E aqui no Banco do Brasil a gente fez algumas alterações. Sabe por quê? Os dividendos do 4º trimestre de cada exercício ou acontecem com a data com durante o mês de fevereiro ou até mesmo durante o mês de março, como esse de 2025. Então eu estou filtrando, o próximo slide que eu vou te trazer é último rendimento do ano, ou seja, 4º trimestre de cada exercício, pois esse histórico nos ajuda a ter uma noção do que o ativo pode entregar. Por isso eu falei, é importante se atentar aos valores que a empresa anunciou nos últimos 3 anos, pois com isso temos uma noção do yield que esperar na cotação atual. Histórico dos últimos 3 anúncios de março, 2022, 23, 24, observamos que o rendimento fica ali na casa de 1,52 a 1,56. Gostamos também de observar a média, 40 centavos, 1,53. E depois de praticamente 6 anos utilizando essa estratégia, eu observei que os dividendos não costumam fugir muito do que a empresa entregou nos últimos 3 anos. E antes de eu utilizar o dividendo inteligente ou dividendo preditivo, a gente deve olhar preço. Não adianta nada utilizar a estratégia do dividendo inteligente em uma empresa cara. A primeira coisa na Bolsa de Valores é pagar barato. E o Banco do Brasil, de acordo com a média dos últimos 5 anos, 1,77, aqui estamos utilizando o método Bazin atualizado para 2025. Caso você queira utilizar preço teto projetivo, método de Graham, modelo de Gordon, eu tenho alguns vídeos aqui no canal. No Banco do Brasil, para te ser sincero, eu gosto de utilizar o preço teto projetivo. Provavelmente, durante o mês de fevereiro, a gente irá atualizar o preço teto projetivo 2025 do Banco do Brasil. Caso você queira uma prévia, vou deixar passando aqui no card um vídeo que já está pronto, onde eu te trago preço teto projetivo do Banco do Brasil
uma prévia para 2025. O método Bazin prega o yield estimado de 6%. E chegamos ao preço teto. O que seria o preço teto, bombeiro? O preço teto é o preço limite, o preço máximo que a gente irá pagar nesse ativo para buscar esse mínimo de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos. E identificamos uma boa margem de segurança de 10,88. E o que muita gente está gostando de utilizar? O cupom do Tesouro Direto. Sabe por quê? Esse mínimo de 6% não é à toa. Na época que essa estratégia foi criada, lá por meados de 1980, os títulos públicos entregavam ali na casa dos 6%. E quanto eles estão entregando no momento? Lembrando que o título do Tesouro Direto sofre variação, o seu cupom sempre se altera. Se a gente voltar alguns meses atrás, um ano atrás, eles estavam entregando aí IPCA mais 5% e a gente observa que o título de longo prazo, IPCA 2045, no momento está entregando 7,48. Caso você queira fazer algumas alterações, você pode. E se a gente utilizar o cupom atual 7,48, chegamos a um preço teto de 23,68, 12,4 acima do preço teto. Lembrando novamente, esse cupom do Tesouro Direto sofre variação. Caso você queira sempre utilizar esse cupom, todas as vezes que você for realizar um aporte, é importante que você atualize o yield estimado. Lembrando que você não precisa ficar engessado nesse 6, 7,48. Vamos imaginar aqui que você queira o mínimo de 7%. Fazendo essa alteração, você observa que o preço teto sofre variação de acordo com o que você busca. E nesse caso ele fica em R$ 25,30. Próxima empresa, uma elétrica, a CEMIG, que também está presente na nossa carteira aqui do canal, assim como o Banco do Brasil. CEMIG valoriza 30% nos últimos 12 meses e ainda assim é uma das empresas mais descontadas da Bolsa de Valores. Além de bons dividendos, a CEMIG vem fazendo bonificação com muita frequência. Esse combo, dividendo e bonificação, gera muito valor ao acionista ao longo do tempo. E caso você queira conhecer um vídeo sobre elétricas baratas, bonificações, vou deixar passando aqui no card um vídeo bem interessante de algumas elétricas descontadas. Preço sobre lucro de 3,75, preço sobre valor patrimonial de 1,07 e um dividend yield excelente de 13,6%. CEMIG é uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa de Valores. Setor elétrico não pode faltar em uma carteira diversificada. E não é à toa que o setor elétrico é a base da nossa carteira aqui do canal. Está fundos imobiliários, vamos alterar para as ações. Somente considerando as ações representam 70% da nossa carteira. Analisando a nossa diversificação setorial, o setor elétrico corresponde a 43,2% na nossa carteira de ações. Alterando para a carteira total, considerando as ações, fundos imobiliários 24,3% e renda fixa 5,3%, setor elétrico corresponde a 30,4% da nossa carteira. E agora vamos mapear o histórico da CEMIG, dividendo inteligente ou dividendo preditivo. Observamos que nos últimos 5 anos a empresa anunciou uma média de 4 rendimentos ao ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, abril, junho, setembro e dezembro de cada ano. De acordo com o dividendo inteligente ou dividendo preditivo, a gente irá ficar de olho com a Datacom durante o mês de março. Observamos que nos últimos 3 anos a empresa não falhou, tivemos aqui Datacom 2022, 2023 e também 2024. E se a gente fizer um filtro pelos rendimentos dos últimos 3 anos, 2022 a 2024, chegamos aqui a um yield de 1,37 a 1,66, observando sempre a média, 17 centavos, 1,62%. Caso a empresa venha anunciar um novo rendimento, podemos esperar aí no máximo até 2%. Se o histórico de março não nos dá grandes dividendos, olhando a margem de segurança, ela está enorme. Média de R$ 1,20, com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 20,12, já com o cupom de 7,48, preço teto 16,14. Observamos que com o cupom a margem de segurança está em 53%. Você acha que é só CEMIG que está entregando o combo dividendo e bonificação? Não! A Itaúsa também vem entregando esse combo aos seus acionistas, dividendo e bonificação. E caso você queira entender o efeito dividendo e bonificação, eu recomendo que você assista esse vídeo. Nesse vídeo trazemos uma batalha Banco do Brasil e Itaúsa, R$ 372 por 60 meses. E que batalha! Com certeza vale a pena você assistir esse vídeo. Vamos partir agora para as datas da Itaúsa.
Analisando o histórico dos últimos 5 anos, observamos uma média de 5 rendimentos ao ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de fevereiro, março, maio, agosto, novembro e dezembro. Já está filtrado aqui pelo mês 3 e observamos que nos últimos 5 anos a empresa só falhou em 2020. Observando o histórico dos últimos 3 anúncios, identificamos que nos últimos 3 rendimentos o yield ficou entre 0,77 a 1,23. Observando a média, 8 centavos, 0,95%. Caso o dividendo aconteça, e não deve fugir muito disso, podemos esperar aí na casa de 1%, no máximo 1,5%. Observando o preço teto com os dois cenários, 6 e 7,48. Primeiro cenário, 6% preço teto, 10,67 margem de segurança, 16,58. Já com o segundo cenário, cupom de 7,48, ela se encontra 6,94 acima do preço teto, que é R$ 8,56. Saindo da Itaúsa e partindo para o Banco Banrisul, que desvaloriza 28% nos últimos 12 meses. Olhando para o seu preço sobre lucro, ele está em 5,07. Agora olhem isso. Preço sobre valor patrimonial de 0,39. Um desconto absurdo. Hoje estaremos levando todo o patrimônio do Banco Banrisul por 39% do que ele vale no papel. Observando o dividend yield, ele está na casa dos 2 dígitos, 10,03. Analisando o histórico dos últimos 5 anos, identificamos que esse banco vem anunciando em média 4 rendimentos durante o ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, maio, junho, setembro e também dezembro. Vamos fazer aqui um filtro pelo mês de março. Vamos jogar aqui mês 3, 2025, observamos que nos últimos 5 anos o ativo não falhou e por isso ele está no vídeo do dividendo inteligente durante o mês de março. E observando o histórico, identificamos que durante o mês de março costuma ser um dos melhores rendimentos do Banco Banrisul. E isso ficará evidente jogando esses 3 anúncios e utilizando a cotação atual. No menor rendimento 2024, 1,23. Maior rendimento 2023, 3,69. Utilizando a média, 2,76. E temos em mãos 4 cenários. No pior, podemos esperar aí um yield na casa de 1% e no melhor cenário, 3,69. Além de estar pagando bons rendimentos, dividendos com muita consistência, o Banco Banrisul está extremamente descontado. Com o yield de 6%, chegamos a um preço teto de 14,67, margem de segurança de 47%, já com cupom 7,48, observamos que o preço teto fica em 11,76, uma margem de segurança de 18,6%. E agora vamos falar sobre a VIV23, uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa de Valores. A empresa historicamente vem entregando aos seus acionistas 90% a 95% dos seus lucros. E além disso, vem fazendo reduções de capital. Como assim, bombeiro? Redução de capital? Sim, inclusive ela está com uma redução em aberto. Vamos alterar aqui para o mês de fevereiro. Essa é a lista de ações com rendimentos em aberto para o ano de 2025, lista essa disponível para os membros aqui do canal. Observamos que a VIV23 está aqui, o 12º ativo com rendimentos em aberto, ou até mesmo redução de capital, também aparece aqui nessa lista, VIV23. A Datacom é o dia 27/2. Redução de capital de R$ 1,22 por ação, pagamento previsto para 31/7, estamos falando de 2,42 na cotação atual. Lembrando que, diferentemente do dividendo, essa redução de capital altera o seu preço médio. Como assim, bombeiro? Altera o preço médio? Sim, esse valor cai na sua conta por ação e é descontado do seu preço médio. E caso você queira conhecer como isso acontece na prática na sua carteira, vou deixar passar aqui um vídeo que eu mostro todo o passo a passo da redução de capital da VIV23. Passo a passo esse que você pode utilizar em qualquer ação da sua carteira que faça uma redução de capital. Preço sobre lucro bem esticado, 15,51. Já quando partimos para o preço sobre valor patrimonial, ele está na casa de 1,21. Dividend yield baixo, 3,75. Só que observando a média da VIV23, chegamos a 6,74, uma média acima do mínimo que a gente busca, que é 6%. Vamos observar aqui as datas, que o ativo costuma ser extremamente previsível. Vamos procurar aqui pela VIV23, abrir o seu histórico e com esse histórico em mãos, observamos uma média de 6 anúncios de rendimentos
nos últimos 5 anos com previsibilidade de Datacom durante o mês de fevereiro, março, abril, junho e dezembro. Já está filtrado aqui pelo mês 3 e se a gente descer aqui nesse histórico, observamos que de 2020 a 2024 o ativo não falhou. Só que uma coisa é certa, esses rendimentos que acontecem com a Datacom durante o mês de março não costumam ser grandes rendimentos. Isso fica evidente quando a gente analisa os últimos 3 anúncios com a Datacom durante o mês de março. 0,29 o menor, maior 0,36, que foi exatamente o rendimento de 2024. Aqui possuímos um ponto positivo. Observamos que esses rendimentos estão crescendo e isso é ótimo para o acionista. Rendimentos crescentes é o que a gente busca e é isso que irá nos enriquecer no longo prazo. Observando a média, 0,33%. 23 vem passando por uma forte valorização e por esse motivo o ativo não está nos entregando margem de segurança no momento atual. Buscando o mínimo de 6%, o preço teto fica em R$ 46,28, 9,24 acima do preço teto. Já utilizando o cupom do Tesouro Direto, 7,48, preço teto 37,13, 36,1% acima do preço teto. E você, utiliza a estratégia do dividendo inteligente na sua carteira, uma estratégia que nos ajuda e muito na tomada de decisão? E eu confesso a você que essa estratégia tem me ajudado e muito. Eu e a senhora Bombeiro utiliza na nossa carteira pessoal desde janeiro de 2019. Buscamos sempre analisar a nossa macro e micro alocação, posteriormente preço teto, não adianta de nada utilizar o dividendo inteligente se você pagar caro. Identificamos as ações baratas da nossa carteira e aplicamos o dividendo inteligente para observar quais os ativos estão próximos de anunciar rendimentos. Aplicando o dividendo inteligente, conseguimos tomar a melhor decisão do nosso aporte. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos!